oração e chorar, porque quando acabar o dia, vai comigo. Chegou. Vou devagar lá, né? Certo. Pode fechar aí. Glória a Deus, meus irmãos. Tivemos um probleminha aqui com a internet, mas já estamos de volta. Ao vivo é assim mesmo, tá? Ao vivo dá esses probleminha, mas já estamos de volta. E agora nós estamos gravando tudo que está sendo falado aqui. Se cair algumas vezes aí, não se preocupe, vamos jogar inteiro para você o conteúdo inteiro, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver aqui a galera que tá falando com a gente. Tem uma galera abençoada conosco aqui. Façam perguntas, tá bom? Me diga de onde vocês são, para a glória de Deus, que estamos aqui em prol do reino, em nome de Jesus. Já começou a live, né? Estamos falando aqui um pouco a respeito da família do irmão, em nome de Jesus. Ele falou um pouco a respeito da família ter enfermidade, tal, mas através do Espírito Santo de Deus foi curado. E aí a família voltou a sorrir. Exatamente. E como é que foi depois que tudo isso aconteceu? Como é que ficou a família? A família agora deu uma clareada, né? Depois dessa enfermidade, né? Meu irmão se estabilizou, tanto no emprego como na vida emocional. E o interessante é que, através disso, foi o que nos convenceu a começar a frequentar a igreja, né? O testemunho de vida dele, a cura. E começamos aí, eu e meus outros irmãos. E eu, com 17 anos, comecei a frequentar. E eu me lembro muito bem, Levi, que no mês de maio tinha uma campanha de 30 dias de oração lá na igreja, 30 né? dias. 30 dias de oração. Novo convertido, Direto. a fé lá em cima, 30 dias, todos os dias do mês de maio. E aí, eu acho que para testar a minha fé, meu irmão disse assim: olha, eu não vou conseguir todos os dias, mas o dia que você quiser ir, você fica à vontade para você querer ir sozinho ou não. E aí, olhando aqui direto aqui para os nossos ouvintes e amigos que nos acompanham aí também pela internet, a vontade e o querer de conhecer a Jesus fez com que eu fosse todos os dias daquele mês de maio do ano de 2002, né? Então, o dia que meu irmão não podia ir, não podia me levar, eu ia sozinho. E aí, sem saber muitas coisas, eu ia, mesmo sem saber orar, sem saber ler Bíblia, sem saber fazer nada, eu ia sozinho, caminhava todos os dias à noite, né? Como eu já havia mencionado, desempregado, sem namorada, sem ninguém. Então, o que servia era o quê? Buscar a Deus. Comecei aí esses 30 dias de oração, dobrava o joelho sem saber orar, sem saber fazer nada. Mas aí eu me lembro, Levi, que um dia, num domingo à noite, eu estava naquele culto abençoado por Deus. Mas só te cortando aqui rapidinho. Você tinha uma vontade de fazer algo, de ser alguma coisa, um Ainda cargo? não tinha vontade de ser nada. Na verdade, eu tinha muita vontade de conhecer Jesus, né? De querer entender esse mundo cristão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, resguardada, mas eu gostava dessas coisas de religião, né? Eu me lembro que, mais jovem, quando tinha essa época de Páscoa, eu sempre parava para assistir os filmes de Páscoa na televisão. Então, eu acredito que Deus já tinha uma obra. Então, quando acontecia alguma coisa assim de Deus, eu parava para ver, parava para ler, mas não tinha aquele compromisso. Então, eu não entendia nada, não sabia como é que funcionava a igreja, como que as pessoas se organizavam. O primeiro culto que eu fui foi num culto de jovens, e aí eu me encantei. O primeiro culto foi um culto de jovens. E aí a importância dos nossos amigos sempre convidarem as pessoas para estar nos cultos, tanto de jovens como de adolescentes, cultos da igreja. E eu vi aproximadamente uns 80 jovens ali cantando, louvando, e eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, é possível ter alegria, ser feliz fora do ambiente do mundo, né? A gente tem muito aquela coisa do mundo, os amigos. Sim. Mas aí eu vi aquele jovem cantando e eu falei, poxa, que legal. E aí, não foi no culto dos jovens que eu me converti, por incrível que pareça. Tava só namorando ali. Estava só observando e pensando, nossa, os jovens aqui estão cantando, estão felizes. E comecei a frequentar os cultos. E aí, no domingo, no dia 26 de março, eu levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida para Jesus. Mas no mês de maio, eu ia a todos os cultos para a igreja, sozinho, sem saber fazer nada.
E eu dobrava os meus joelhos e orava, ouvia as palavras, guardava no coração. E aí o dirigente, a pessoa que ia ministrar, pedia para abrir a Bíblia e eu não sabia abrir, né? Então sempre tinha alguém me auxiliando. Sim. Então eu comecei aí, e eu me lembro que num domingo, Levi, num domingo à noite, eu estava sentado e aquele culto do Pentecoste, sabe? O culto que Deus começa a levantar a gente para falar com todo mundo. E eu achava aquilo muito bonito, achava aquilo muito, muito belo assim. Era uma novidade para mim, Sim. como algo que eu não conhecia. E eu me lembro que um rapaz levantou e começou a Deus usar aquele jovem. E eu fechei os meus olhos, me lembro como se fosse hoje. Se eu fechar os olhos aqui, eu lembro desse dia. E eu pensei na minha cabeça e falei no meu coração: Deus, o Senhor podia usar uma pessoa para falar comigo. Eu não sei como é que funciona isso, mas o Senhor poderia. Eu não verbalizei a palavra, eu apenas pensei e falei no meu coração. Aquele jovem foi até o seu banco e quando ele sentou no banco, ele levantou e veio na minha direção. E aí a gente tem aquela sensação que o coração vai sair para fora da boca, né? Eu falei, meu Deus, ele está vindo na minha direção, está vindo na minha direção. E ele veio, começou a falar em línguas estranhas, colocou a mão no meu ombro e disse assim para mim, assim diz o Senhor. Aí eu tive certeza que era a voz de Deus. Que eu havia pensado, não tinha verbalizado e entendi. Ninguém. É Deus que está falando comigo aqui. Hoje eu vou ouvir a voz de Deus pela primeira vez. E Deus falou comigo naquele dia, tenho eu uma obra na sua vida. Vou eu salvar a sua família, tenho eu uma obra na sua vida e quero te usar na minha obra. E aí eu pensei assim comigo, Levi, depois que passou aquele êxtase da profecia, eu fiquei pensando, que obra será que é essa? Que negócio será que é esse? E aí eu pensava assim, Levi, se for bom, eu fico na igreja. Se não for legal, eu paro de vir. Então a curiosidade fez com que eu me mantivesse na igreja. E aí eu comecei a ir porque eu queria descobrir que obra que era essa. O que Deus tinha para fazer na minha vida. Então eu comecei a ir mais vezes, e isso foi fazendo com que eu me firmasse cada vez mais. E um dia eu tive um sonho que realmente transformou a minha vida ministerialmente falando. Eu tinha um pastor lá, já havia me batizado, e eu sonhei um dia que eu estava ministrando a palavra de Deus. O pastor pegava o microfone, dava na minha mão, e eu ia ministrar. A igreja estava cheia, e eu começava a pregar um texto, e as pessoas ouviam. Você lembra o texto ou não? Não lembro o texto, foi só um sonho em que eu via eu ministrando. Eu via de frente para a igreja, e eu via as pessoas sendo abençoadas. E no próximo culto eu chamei o pastor, contei esse sonho que eu tive para ele. Não sou uma pessoa muito de sonhar, não tenho muitos sonhos. Se você me perguntar qual foi meu último sonho, eu não vou lembrar. Então foi um sonho muito específico. E eu comentei com o meu pastor na época, ele falou, Deus está te chamando para ser um pregador da sua palavra. Mas antes disso eu tentei fazer algumas coisas na igreja, né? Que a gente tenta se descobrir, né? Sim. Eu já me converti, então eu tentei tocar guitarra, baixo, bateria, eu sou uma negação. Não consegui se desenvolver em nenhum dos instrumentos. Tentei cantar, né? Como todo bom jovem gosta de cantar. E a voz não serviu também. Mas depois desse sonho teve uma guinada no meu ministério. Então eu comecei aí, foi através de um sonho que Deus me deu. Conversei com o pastor e o pastor falou, olha, Deus está te chamando para pregar a sua palavra. Então eu guardei isso no coração, Levi. Eu não saí pregando, né? Eu guardei no coração. E o pastor me deu 3 orientações naquele dia, que foi muito importante. E aí eu quero até trazer essas orientações para vocês aí que nos acompanham, estão nos ouvindo, nos assistindo. O pastor falou para mim, então você vai primeiro orar, você vai começar a orar bastante, você vai começar a jejuar, para que Deus venha desenvolver esse ministério na sua vida, e você vai começar a ler a palavra. Glória a Deus. Então eu comecei a ler a palavra, orar e a jejuar. Não jejuava todos os dias, porque não sabia como funcionava, mas comecei a fazer essas 3 orientações que o pastor me deu. E aí a importância de sempre estar na direção do líder, né? Do pastor. Você aí que é líder de jovens, de adolescente, você que é pastor de igreja, ensine a sua ovelha a seguir as suas orientações. Eu fui muito abençoado lá porque eu seguia tudo aquilo que o pastor me dizia. Então eu fui orar, fui jejuar e fui ler a palavra. Fui conhecer os mistérios da palavra, mesmo sem entender muita coisa, mesmo sem encontrar nexo com os textos, mas eu comecei a ler e comecei a me aprofundar. E eu fiquei esperando a oportunidade. Se Deus tiver um negócio comigo nesse negócio de pregar, de ministrar, então eu vou me preparar. Então a importância de você sempre estar se preparando. Você aí que nos acompanha, se você quer cantar, comece a ensaiar.
Se você quer tocar um instrumento na Isso é igreja, verdade. comece a fazer aula em casa, comece a se desenvolver para que quando a oportunidade aparecer, você esteja preparado. Por exemplo, esse projeto aqui, esse trabalho que o Levi faz, não começou da noite para o dia, né? O Levi foi se preparando, foi se organizando, comprou os microfones, a aparelhagem, para que aí ele começasse a fazer o Testemunho Cast para abençoar a sua vida. Então eu comecei a me preparar sem ter a oportunidade. Eu não quis a oportunidade despreparado. Comecei a me preparar sem saber muito o que fazer e foi aí que as oportunidades começaram a aparecer. Mas eu comecei a ler, comecei a orar e comecei a jejuar. E fiquei aguardando, Levi. Um dia essa oportunidade vai aparecer. Se Deus estiver nesse negócio mesmo, um dia a oportunidade vai aparecer. E para encurtar aqui a fala, um dia um líder dos jovens. Só te cortando aqui, ó, os jovens que despontavam, você viu fazendo, você pensava, já chegou a pensar, não, eu acho que, será que é isso mesmo? Chegou a duvidar disso, desse sonho? Na verdade, eu sempre acreditei muito nisso, né? A gente costuma dizer por onde passa que a única pessoa que pode travar o nosso ministério Nós mesmos. somos nós mesmos, né? Então eu sempre acreditei muito nisso, porque eu tentei tocar, não consegui, tentei cantar, não deu certo. Tentei fazer mais algumas outras atividades que ao longo do papo aqui a gente pode comentar. Então eu falei, vou acreditar nisso. E como eu tinha uma palavra abençoada do pastor, ó, vai fazer, vai orar, vai pregar, ó, vai orar, vai ler a palavra, vai se consagrar e aguarda que a oportunidade vai aparecer. Então eu comecei a praticar muito isso. Comecei a ler muito a palavra, comecei a orar bastante e comecei a me preparar. E aí eu sempre acreditei nisso. Então o importante para você que nos acompanha é acredite no seu ministério. Porque se você não acreditar, dificilmente alguém vai acreditar no seu ministério. Assim como eu acredito que o Levi acredita muito nesse projeto, nesse trabalho, assim como o pastor acredita, nós temos que acreditar no nosso ministério. Se você tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, acredite, mas se prepare, se desenvolva, para que quando a oportunidade aparecer, você esteja preparado. E aí você não vai fazer feio, você não vai passar vergonha. Eu comecei a me preparar e aí um dia um líder dos jovens falou para a gente assim, a gente vai começar a fazer uns cultos nos lares. Vou começar a organizar os jovens aqui e eu vou precisar que os jovens comecem a pregar. E eu falei, agora a minha oportunidade vai aparecer. Agora a oportunidade vai aparecer. E eu fiquei na minha, não pedi oportunidade. Continuou fazendo. Continuei fazendo normal, participando dos cultos, guardando aquela mensagem no coração, lendo a palavra, orando. E numa quarta-feira ele me convidou para a gente visitar uma jovem que estava desviada. E a gente foi fazer um culto lá na casa dela. E ele falou para mim com 5 dias de antecedência, é você que vai pregar. E aí dá aquele frio na barriga, né? Aquela vontade de falar não. Mas se teve uma coisa que eu sempre aprendi com o meu antigo pastor foi, quando a oportunidade aparecer, não diga não, sempre diga sim. Ainda que você não esteja 100% preparado, vai e faça, dê o seu melhor. E aí eu fui numa quarta-feira à noite, saí do trabalho, fui para o culto na casa dessa jovem. E quando nós chegamos lá, o irmão dela era professor de EBD. A noiva dele, professora de EBD. Você já sabia? Já sabia, já conhecia o pessoal, só não conhecia a jovem que a gente ia visitar. Tinham 2 presbíteros na casa e um diácono. Eu falei, não vou pregar não, varão, tá maluco? Vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Tem diácono, tem presbítero, tem professor de EBD. Começou a me dar uma tremedeira, ele falou, não, você vai. Porque o que Deus tem para falar através da sua vida, essa jovem precisa ouvir. E aí eu conheci aquela jovem, chegou a minha hora, né? Aquela hora que dá a tremedeira. Eu me lembro, Levi, que eu tremia tanto que parecia que as letras iam sair da Bíblia, né? De tanto que a gente treme. A boca fica seca, você fica nervoso, todo mundo te olhando, numa sala grande, sofá, cadeira, as pessoas te olhando e querendo ouvir alguma coisa de você. E aí eu me lembro que eu preguei no livro de Ruth, foi minha primeira pregação, foi no livro de Ruth, em que eu falava sobre o texto. E aí a gente fez o culto, eu preguei aproximadamente 12 minutos. Muito rápido. Foi muito rápido. Porque você não tem experiência, as palavras se atropelam. Primeira, tá bom. Não é verdade? As palavras se atropelam, você pensa uma coisa, fala outra. Mas eu consegui expressar aquilo que eu havia meditado. E aí, naquela quarta-feira, aquela jovem chorou, né? Estava passando por algumas dificuldades, fizemos lá o culto, o presbítero abençoou a vida dela e no domingo à noite a jovem apareceu na igreja.
Ela estava desviada. No domingo à noite, ela apareceu na igreja. E eu havia pedido para Deus um sinal. Deus, me dá um sinal se esse negócio de pregar é para mim mesmo, né? Porque só eu estou acreditando nisso. E que bom que o líder me deu a oportunidade, mas me dá um sinal. E naquele domingo, o culto na casa dela foi na quarta. No domingo à noite ela foi para o culto. E naquele domingo ela se reconciliou com Jesus. E aquilo trouxe uma alegria muito grande para o meu coração. Porque não porque foi eu que havia pregado, o trabalho que nós havíamos feito na casa dela, mas foi um sinal de Deus, olha, dá certo, se você se dedicar, vai dar certo. Então aquela jovem se reconciliou com Jesus naquele domingo, voltou para Cristo, voltou a frequentar os cultos, a igreja, e hoje está firme, viu? Para a glória de Deus. Hoje ela está casada, é bem casada, tem uma família linda, abençoada, e eu acreditei que eu tive uma contribuição ali para que ela pudesse voltar para os braços de Jesus. Isso encheu meu coração de alegria, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, o negócio é bom, né? Você prega na quarta na casa da pessoa, no domingo a pessoa vai para o culto, volta para Jesus, e está tudo uma bênção. Então eu comecei a acreditar, Levi, nesse ministério, vendo os frutos acontecerem. E a gente fez muita campanha na casa das pessoas, fez muitos cultos, às vezes o líder chamava na hora para pregar. Não dava tempo de você preparar um sermão. Você já tinha que ir preparado. Você já tinha que ir com uma na agulha. Eu sempre andava com 2, 3 dentro da Bíblia, né? Então, às vezes, até repetia, né? Você até repetia a mensagem, mas funcionava. Então, foi aí que eu fui me desenvolvendo como um pregador da palavra de Deus. Foi nos cultos no lares. Então, preste atenção aí, você que nos acompanha. Eu não comecei a pregar na igreja, né? Até porque a igreja de São João Clínico é uma igreja muito grande. Cabiam ali aproximadamente 600, 700 pessoas sentadas. Então, se eu tivesse uma oportunidade para pregar para 700 pessoas, é fato que eu não ia conseguir, eu ia pregar 5 minutos e ia entregar o microfone. E aí, o meu ministério seria frustrado demais. Então, eu comecei nos cultos nos lares, né? Você está falando uma coisa muito importante, que hoje em dia, jovens que estão começando, às vezes eles já querem começar pregando para multidões, né? Porque nós, seres humanos, somos muito de ver. Se você gosta muito, admira muito uma pessoa e você Sim. vê ela ali, você quer fazer aquilo também. Exatamente. Então, isso é muito importante que você está dizendo, que o jovem, muitas vezes, ele quer já fazer, ver o negócio virar, mas às vezes a gente tem que começar naqueles cursos que a gente aprende, né? E a gente consegue ensinar também. Às vezes o camarada cria um canal no YouTube aí e já acha que vai explodir, né? De visualização. E não funciona assim, né? A gente entende que se começa de baixo, né? Passando pelas dificuldades. Sim. E eu comecei nos cultos nos lares. Então, aonde tinha culto, que era no lar, que os irmãos já viam que eu tinha um jeitinho para ministrar a palavra, eles me chamavam, então eu ia. Eu preguei muito em Tarde da Bênção, eu preguei muito em culto de irmã, assim, em casa, no café, né? As irmãs às vezes me chamavam, eu ia. Visita para jovem, adolescente, homem casado. Então, todos esses trabalhos eu participava. Trabalho dos varões, vamos visitar um varão aí que tá meio chateado, meio afastado. Então eu ia, acompanhava os varões, às vezes acompanhava as irmãs. O foco era os jovens, mas eu gostava tanto, Levi, que eu participava. E eu ficava naquele desejo, naquela vontade, sempre com um sermãozinho guardado ali, né? Preparado. Com 2, 3 pontinhos ali. Porque se alguém me chamasse, eu tinha alguma coisa para falar. Eu tinha muito esse desejo, porque eu queria me desenvolver ministerialmente, depois que eu já acreditei no ministério. E eu vi que eu tinha a bênção do pastor, então eu falei, eu vou começar a me preparar mais. Então eu nunca fui desavisado para uma visita. Eu sempre tinha lá 3 pontinhos num texto, 3 pontinhos no outro. Eu ia observando o culto e aí eu encaixava ali a mensagem. Então quando os irmãos me chamavam, eu nunca dizia não. Eu sempre dizia assim. Isso aconteceu em vigília, culto no lar, tarde da bênção, funeral, culto fúnebre, onde ia, chamava, eu sempre estava disposto. E aí eu comecei a me desenvolver. Porque você começa a fazer muito uma coisa, você começa a melhorar. Sim. Você começa a se aperfeiçoar. Se eu falar para você que eu era um cara tímido, talvez hoje você me vendo falar, você não vai acreditar, você vai duvidar. Mas eu era muito tímido. Eu não conversava com uma pessoa assim frente a frente. Mas o ministério foi fazendo eu me desenvolver. Então eu comecei nos lares, nesses cultos, e eu fui me desenvolvendo até pessoalmente. Então eu comecei a perder
a vergonha, comecei a ficar mais desinibido, comecei a falar melhor, meu português melhorou, né? Aí a apresentação nos cultos já era melhor. Então eu comecei a me desenvolver, me despontar no meio dos jovens, porque eu me dispunha a fazer esses trabalhos. E eram os trabalhos que ninguém queria ir, né? Eu lembro que quando eu estava desempregado, eu sempre ia para a tarde da bênção. Eu sempre ia. E eu ia para a tarde da bênção, Levi, e eu ficava lá esperando, ou uma oportunidade para dar uma saudação, ou que a irmã chamasse para pregar. Então, entendo, irmãos, não é que eu torcia para o pregador não ir, mas se o pregador não fosse, eu estava lá disposto, preparado. E geralmente acontecia. Ah, o pregador não veio, tal, o irmão pode ministrar? Posso. Então eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo melhor os textos, continuei estudando a palavra, comecei a montar minha biblioteca. Hoje eu tenho uma biblioteca em casa, onde eu não dependo de ficar indo atrás de livros, internet. Eu tenho meus próprios conteúdos. Minha biblioteca tem aproximadamente 120 livros, entre comentários bíblicos e livros, eu tenho lá em casa. Então, eu consumo meu próprio material dentro daquilo que eu acredito. Palavra de Deus, a Bíblia, sempre em primeiro lugar, mas eu tenho ali o meu suporte, onde dentro da minha casa eu consigo me preparar para uma mensagem, para uma visita. E eu fui me desenvolvendo, até que eu comecei a pregar um pouco melhor. Aí começaram a aparecer as oportunidades na igreja. Então você que está nos acompanhando aí, não vai começar lá no culto que tem 700 pessoas que você vai passar vergonha. Vai de boa. Vai faltar fala, a boca vai ficar seca, você vai passar vergonha. Você que canta, você vai cantar desafinado. Tem gente lá que entende e vai ver que você está nervoso, você está preocupado. Você que toca, você vai errar uma nota e as pessoas vão perceber. Então, comece devagar. Culto no lar, tarde da bênção, o culto de terça que não vai ninguém, né? O culto de quinta, eu tenho certeza que o pastor vai estar de olho em você, vai te dar uma oportunidade e você vai começar a se desenvolver. As visitas nos lares são muito boas para desenvolver o ministério da pessoa. Deixa eu falar pra você, os outros jovens, como é que eles te olhavam? A gente sempre teve muito apoio dos outros jovens, né? Eu lembro que na época tinham mais 2 jovens que pregavam, então a gente se ajudava muito. Benção. Quando a gente ia pro culto, a gente revezava, né? Se um pregava num dia, o outro pregava na outra semana. Então não tinha muito essa questão da inveja, né? Tinha muita questão da ajuda. A gente se ajudava muito, porque todo mundo queria se desenvolver. Então aqueles que cantavam já sabiam, ó, você faz o louvor, você toca, e o Diogo, o fulano, o ciclano vão ministrar. Então já era uma coisa mais organizada. Tinha muito esse apoio. Orávamos juntos, né? Ministrávamos juntos, cantávamos juntos e se ajudávamos, isso é importante. Então você que também que está aí acompanhando, pense, para que você se desenvolva no seu ministério, é importante que você acredite no ministério do seu irmão também. Ajude ele, acredite nele. A gente prega muito isso, que não basta você só acreditar no seu, você precisa acreditar no do irmão também. Né? Dê oportunidade para ele, acredite. Hoje pode cantar desafinado, mas amanhã pode ser um bom cantor, né? Hoje prega todo atrapalhado, as letras parecem que saem da Bíblia, mas amanhã pode ser um bom pregador. Porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. É Ele que nos desenvolve, é Ele que faz com que nós venhamos nos aperfeiçoar como seres humanos e como filhos de Deus. Então os jovens apoiavam bastante, viu, Levi? Estavam sempre juntos, íamos para vigílias, montes. Fiz muito isso. Hoje faço um pouco menos, até porque não tem lugar muito para fazer. Mas nós fazíamos muito, nos ajudávamos muito, e aqueles que permaneceram se desenvolveram e hoje são obreiros na casa de Deus também, para a glória de Deus. Tinha alguma dificuldade naquela época sua? A minha maior dificuldade na época era ter recursos, né, para poder interpretar a Bíblia. Eu não tinha muito acesso, até por falta de conhecimento, como, por exemplo, escritores, que quando você começa, você quer ler tudo, né? E aí você tem que ir dando uma filtrada, Sim. Você vai aprendendo a filtrar. Esse escritor aqui é mais de acordo com aquilo que você acredita. Esse aqui é de uma outra fé, ou esse outro aqui é de uma outra linha, não vai entrar naquilo que você acredita. Então minha dificuldade era de recursos. E foi aí que eu comecei a montar minha biblioteca. Porque eu falei, eu não vou ficar dependendo de pessoas me emprestar um livro, uma revista de escola dominical. Lembrando que eu sempre fui frequentador da escola dominical, eu sempre frequentei e eu comecei a frequentar para aprender.
Então eu sempre fui aquele cara que perguntava, questionava o professor, tirava as dúvidas. Você acha que isso falta aí no nosso meio? Eu acredito que falta um pouco de compromisso das pessoas em querer conhecer a palavra de Deus. Porque eu me lembro que quando eu comecei a frequentar, essa história é muito engraçada, Levi. Eu comecei a namorar com a minha esposa e meu pai tem um time de futebol, né? E olha só que interessante, o jogo lá era domingo às 9 horas da manhã. E meu pai tem um time de veterano até hoje, lá na Vila Carioca, no campo do União Mútua. E meu pai tem um time de veterano e eu jogava no time de veterano, né? Era o filho do dono do time, então jogava, né? também. Jogava no time lá, no meio dos velhos, né? No meio dos veteranos. E era bem no horário da escola dominical. Escola dominical às 9, jogo de futebol às 9. Então, domingo eu ia pro jogo, no outro domingo eu ia pra escola dominical. Um domingo eu ia pro jogo, revezava. E um dia minha esposa, né, hoje minha atual esposa, na época minha namorada, falou assim pra mim: ó, você precisa se decidir, camarada. Ou você fica lá jogando futebol com seu pai, ou você vem aqui pra igreja pra me acompanhar na escola dominical. E aquilo foi um instalar na minha vida. Cheguei pro meu pai, conversei: pai, não vou mais jogar futebol e vou me dedicar mais para acompanhar minha namorada, para aprender um pouco mais. Meu pai não é cristão, nem minha mãe. Então ele entendeu numa boa. Não, tudo bem, não tem problema. Eu arrumo fácil outro para jogar no seu lugar. Então eu comecei a frequentar todos os domingos a escola dominical, a princípio por uma pressão da minha namorada e depois por ter o entendimento de que era necessário para o meu desenvolvimento. Nessa época você já namorava? Já namorava. Isso aí, quando eu comecei a frequentar mais firme, aí eu já estava namorando. Isso aí em meados de 2007 já. Então eu comecei a frequentar e eu não faltava. Todo domingo eu estava lá. E aí eu lembro que um dia o superintendente da escola dominical lançou um desafio para a igreja no domingo à noite. Falou assim: nós vamos fazer uma campanha aqui durante o ano e o aluno que frequentar mais a escola dominical vai ganhar um prêmio no final do ano. Eu falei: esse negócio aí vai ser meu, eu vou ganhar esse negócio aí. Então eu não trabalhava aos domingos, né? Trabalhava de segunda a sexta e às vezes de sábado. Então eu me comprometi com Jesus: Senhor, eu vou todos os domingos para a escola dominical. E eu comecei aí. Se a gente parar para pensar, um ano tem 52 domingos, não tinha a escola dominical, aproximadamente 4 ou 6 domingos. Então, fazendo uma conta bem rápida aqui, eram uns 48 por ano. E eu fui aqueles 48 domingos para a escola dominical. Eu fui todos os domingos. Abandonei o futebol, uma coisa que eu gostava de jogar futebol, de estar com meu pai, de ser o titular, né? Eu usava até a camisa 9. E de vez em quando a faixa de capitão, mas eu abri mão disso, de uma coisa que eu gostava, de uma coisa que era boa, saudável, para poder me dedicar mais às coisas de Deus, né? Não estou dizendo aqui que você não deva jogar seu futebol, né? Não deva praticar um esporte, mas assim... Isso foi um compromisso seu. Exatamente, foi uma coisa que eu tive que decidir, ou fica lá ou fica aqui, né? E aí, no final do ano, Levi, chegou o prêmio, foi anunciar o aluno que mais frequentou a escola dominical. E aí o superintendente estava lá no púlpito da igreja, com uma cesta de chocolate grande, assim, muito grande, e ele tinha a lista de chamada, de presença de todos os alunos. E aí meu coração disparou, né? Porque eu tinha certeza que eu tinha ido todos os domingos. E eu falei: não é possível que alguém veio junto e vai dividir esse prêmio comigo, né? E aí na hora de anunciar lá, o presbítero anunciou meu nome, a igreja cheia, eu fiquei feliz. E quem ganhou foi a namorada, né? Porque a cesta ficou na casa dela. O chocolate ficou tudo na casa dela. Mas aquilo foi um combustível para mim, para que eu continuasse a frequentar a escola dominical, e aprendi muito, me desenvolvi. Tenho revistas guardadas até hoje na minha casa. Revista antiga. Deixa eu falar pra você, aproveitando que nós estamos falando sobre palavra, uma passagem, um livro da Bíblia que você mais ama, assim. Eu tenho alguns textos e livros que eu sou muito apaixonado na Bíblia, né? Tem texto que mexe muito com a gente, né? Tem livro da Bíblia que mexe muito. Eu gosto muito dos evangelhos, das cartas de Paulo. É difícil você escolher só um livro, mas se eu pudesse escolher um livro para que pudesse indicar aqui para os nossos irmãos ler, o livro de João. Porque o livro de João, o Evangelho de João, é uma carta universal, é uma carta para a igreja, né? É uma carta para todos os povos. É um livro aberto que apresenta Deus, apresenta Jesus para toda a humanidade. Se você parar para pensar, o livro de Mateus vai apresentar para os judeus. Então, o livro de João
é mostrando quem é Deus. Então tem ali muitas passagens, muitos textos, são poucos milagres, né? São aproximadamente só 7 milagres que Jesus faz no livro de João. E se você parar para fazer uma divisão bem rápida, do primeiro capítulo ali até o 12, 13 mais ou menos, é um ministério mais externo. Jesus está saindo, está fazendo milagres, está abençoando as vidas. E dali em diante, até o final, é um ministério mais interno. Jesus está dando conselhos para os seus discípulos. Então você aprende muito com o Evangelho de João. Se eu pudesse destacar um livro que eu gosto muito, é o livro de João. E textos, tem muitos textos que mexem comigo, principalmente nos evangelhos. Mas eu ficaria com o texto de João capítulo 15, que Jesus fala que não foste vós que escolhesse a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E a gente trazendo isso para os nossos dias de hoje, às vezes a gente pensa que escolheu Jesus, né? Você que está nos assistindo aí, você acha que você escolheu Jesus, né? Mas na verdade foi Jesus que te escolheu, foi Jesus que te chamou. Você não tinha autonomia para tomar essa decisão e escolher Jesus. Ele te laçou desde o ventre da sua mãe. Ele foi lá te buscar, ele te conhece. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Imagina Levi aí com esse cabelo grande, Tanto de fio de cabelo. abençoado. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele nos conhece de dentro para fora. Então, eu entendo com esse texto, que eu sou muito apaixonado por ele, que não foi eu que entreguei a minha vida para Jesus, foi ele que me chamou, foi ele que me escolheu, e ele já tinha um plano de salvação para a minha vida. Aí não tem nada a ver com ministério, né? Não tem nada a ver com pregar, com cantar, com tocar. Tem a ver com salvação. Eu tinha certeza que um dia eu seria salvo. Eu só precisava entender como é que funcionava esse processo de ser salvo. Então esse texto é um texto que eu gosto muito. Geralmente eu ministro sobre ele, é muito bom, muito abençoado. Então eu entendo nesse texto que foi Jesus que me chamou, foi Jesus que me escolheu, ele me separou. Não fui eu quem escolhi ele. Quando a gente levanta a mão, né, Levi, e aceita Jesus, a gente acha que está escolhendo Jesus. Não, eu escolho Deus. Na verdade, ele já te escolheu, meu amigo. Faz tempo. Faz muito tempo. Antes do ventre, né? Exatamente. Já tinha separado, a gente já tinha escolhido. E graças a Deus por isso. Eu quero voltar um pouco atrás. Certo. Você falou um pouco sobre relacionamento. Eu queria saber como você conheceu ela, né? Rapaz. Como foi aí encontrar... Porque a gente vive numa juventude que é tudo liberal, tem que ficar, não tem mais aquela preparação. Eu queria saber como é que Exatamente. foi. Tem uma história bastante interessante sobre isso aí. Talvez muita gente aqui não conheça isso e talvez até se espantar um pouco. Eu me lembro que eu comecei a ficar mais firme na igreja, né? E aí eu comecei naquela paquera, né? Aquela troca de olhares, né? E eu percebia... Você lembra o tempo que era isso aí? Isso daí era no ano de 2006. Eu me lembro que foi no finalzinho do ano, assim, mais ou menos. E eu comecei a dar aquela paquerada, né? Primeiro a gente vai analisando, né? E aí o importante para os meninos aí é foca nenhuma. Você não vai ficar atirando para todo mundo na igreja, né? Porque às vezes não dá certo. Não se esqueça que as meninas se conversam, né? Sim, Se você dá em cima de uma e vai dar em cima da outra, elas vão se conversar e vai dar ruim para você. Então, eu procurei um biotipo de mulher que eu achava interessante, e a Adriana era uma menina que frequentava a igreja desde o berço, desde que ela nasceu, ela frequentava. Era uma menina que não faltava nos cultos, não faltava nos trabalhos. A mãe dela sempre foi líder de irmãs, então tinha um histórico abençoado. Eu queria uma pessoa assim para minha vida, né? Uma pessoa firme, uma pessoa que queria saber as coisas de Deus. Eu, por não ter os meus pais na igreja, então eu tinha que procurar uma pessoa que fosse mais firme do que eu, né? Como eu já andava sozinho, já ia sozinho para a igreja, eu comecei a olhar essa moça. 2006 ali, mais ou menos. E aí a gente começou naquela troca de olhares, tal. Não tinha WhatsApp na época, né, Levi? Não tinha SMS, hein? redes sociais, né? Era olho no olho, né? Então a gente começou naquela troca de olhares e aquela coisa toda. E aí eu comecei a me aproximar, a querer me aproximar. Então, de vez em quando sentava junto no culto, conversava, mas sem falar nada, né? Sim, sim. Sem demonstrar que estava afim, mas já mostrando. E aí eu me lembro que eu falei para ela, olha, eu tô afim de namorar com você. Eu sou 3 anos mais velho que ela, e eu falei, eu tô afim de namorar com você. O que precisa fazer para namorar com você? Olha só, hein? Eu perguntei para ela, o que precisa fazer? Perguntou pra ela. O que precisa fazer para namorar com você? Porque eu não tinha visto ela namorado com ninguém.
E ela falou, você quer mesmo namorar comigo? Eu não gosto de você. Não gosto de você. Eu não acho você nada interessante. Mas se você quiser, a gente pode... Eu vou passar algumas tarefas aqui para você e você vai ter que mostrar para mim o que você quer. E aí eu me lembro, Levi, que a primeira delas foi, tem que orar de madrugada. Foi a primeira coisa que ela inventou, né? Você gostava muito de dormir? Rapaz, eu sempre gostei de dormir, principalmente na madrugada, né? Que é a hora do sono melhor, né? Mais gostoso, né? E ela falou pra mim, só que tem o seguinte, nós vamos orar durante 7 dias de madrugada e você vai acordar, preste bem atenção, viu? Você vai acordar e você vai ligar no meu telefone pra me acordar, porque o interesse é seu, não é meu. Então você acorda, tem que ser 3h30 em ponto, me liga, eu vou acordar, você ora, quando você terminar, você liga de novo para dizer que você terminou a oração. E aí eu vou dormir. E nós fizemos isso por 7 dias, todos os dias de madrugada, levantava cedo para trabalhar, mas o interesse era meu, né? Então eu acordava, ligava para ela, Rapaz. orava, e aí depois ligava de novo para dizer, ó, já orei, terminei. Só que aí ela começou a aumentar o desafio. Ela falou, não vamos fazer 7 não, né? Já que você se deu bem com 7 dias aí, vamos fazer 30? Vamos fazer 30 dias, né, varão? Você tá interessado, você quer namorar? Então tá bom. Aumentou. E aí aumentou ali o processo e eu comecei a fazer isso. Isso sem beijar, sem pegar na mão, sem nada. Comecei a sentar com ela na igreja, aquela coisa toda. E aí ela começou a passar uma série de desafios, coisas que eram, assim, difíceis, que todo homem vai abandonar, né? Você quer namorar? Ó, então, tem que estudar, tem que voltar a estudar. Né? Eu já tinha aí por volta de uns 20, 21 anos de idade, então ela falou, tem que estudar. Trabalhar você já trabalha, mas tem que estudar, porque você vai me tirar da casa da minha mãe para quê? Para ficar pagando aluguel, passando fome? Não que seja errado, nada disso, mas assim, você precisa se desenvolver como pessoa. Não adianta só viver de pregar, tem que se desenvolver. Lançou esse desafio para mim, eu aceitei, comecei a correr atrás de faculdade, ela também junto, e aí eu comecei a estudar sem beijar, sem nada, viu? Sem pegar na mão nem nada. Começamos a fazer um cursinho, aquela coisa toda. Então ela começou a fazer essa série de coisas para mim. E esse período foi 6 meses. No ano de 2007, a partir de janeiro até meados de junho, que era a época que eu fazia aniversário. Então, nesse período de 6 meses, a gente não saiu junto, não ficava sozinho, a gente só orava e conversava, orava e conversava. E aí, dentro disso, ela ia passando algumas orientações. Ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado, você tem que frequentar a escola dominical, tem que ser um cara firme, tem que ser um cara que ama Jesus, tem que ser um cara que ama a palavra de Deus. E aí eu fui, dentro dessas tarefas, mostrando meu interesse pela moça. Não cheguei beijando, né? E aí eu me lembro que eu fui dar um beijo nela, ô Levi. Já tinham passado 6 meses e meio, que foi quando eu dei o ultimato nela, né? Falei assim, ô varoa, também não dá, né? Você quer que eu ore de madrugada, quer que eu volte a estudar, quer que eu seja firme, frequente a escola dominical, e eu não vou ganhar nem um beijo com isso? E aí ela falou, antes de ganhar um beijo, você vai ter que ir lá na casa do meu pai pedir para ele. Esse é o maior desafio, você vai ter que ir lá em casa lá. E aí no dia do aniversário dela, em julho, nós fomos lá, eu preparei um presente abençoado para ela. E aí a importância de você, jovem, conquistar toda a família, viu? Eu preparei um presente para ela, um para a irmã dela, um para o pai, um para a mãe e um para a avó. Rapaz. Eu gastei todo o meu salário só nesse presente aí. Era aniversário dela, mas eu abençoei todo mundo naquela casa. E aí eu cheguei lá e conversei com meu sogro, né? Sem beijar, sem nada, ó, quero namorar com a sua filha. A gente já vem se conhecendo há algum tempo aí, aproximadamente 6 meses. Ela é uma moça difícil, não dá o braço a torcer. Me colocou para orar de madrugada, passou algumas tarefas aí para mim, eu tenho cumprido, mas eu preciso da bênção do Senhor. Eu preciso que o Senhor nos abençoe. A mãe já tinha abençoado, né? A mãe já tinha falado, não, quer namorar, tudo bem. E aí esse foi o ultimato, a gente foi lá, conversou, o pai abençoou. E naquele dia eu ganhei um beijo, Levi. Depois de 6 meses, aí 6 para 7, no dia que nós começamos a namorar, foi quando eu ganhei o primeiro beijo. Então, assim, é muito importante, você que está aí, você que é jovem, quer namorar, tem que pagar o preço. Não adianta você querer... É porque hoje tá muito fácil também, né? Tá muito esculachado, né, Levi? Não adianta você querer ter uma bênção se você não pagar o preço. Quer ter bênção? Tem que pagar o preço. Olha a hora que é, o Levi tá aqui, ó, trabalhando, porque tá pagando o preço. E eu queria pagar o preço dessa jovem,
Por quê? Pra mim, era a pessoa melhor que tinha na igreja. Eu nunca tinha namorado com ninguém. Eu sou o primeiro namorado dela, primeiro e único. Porque a gente começou a namorar. Você já tinha namorado algumas Eu vezes? já tinha namorado, já. Então, assim, eu foquei na mais difícil, né? Voltando só um pouquinho, Levi, teve um jovem que falou pra mim assim uma vez: você nunca vai conseguir namorar essa menina, varão. Você é feio, você não tem dinheiro, você não sabe falar, você não sabe conversar. Ela não vai querer você. Essa aí é a moça, uma das moças mais difíceis que tem na igreja. Isso aí nunca namorou com ninguém. Isso aí quando o rapaz se aproxima, ó, corre dela, porque é difícil namorar com essa moça. Ela começa a passar os desafios, os jovens, ó, cai fora. Eu falei, pois é essa que eu quero. Vou pagar o preço que for preciso, vou pagar o preço que for necessário. Então eu paguei o preço para que eu tivesse essa bênção. Então você que está aí, pague o preço, vale a pena. Se é para estudar, se é para trabalhar, para ter uma namorada, para ter um ministério, se você pagar o preço que for estabelecido, Deus vai abençoar a sua vida e o nome de Jesus vai ser engrandecido, né, Levi? Glória a Deus. Tá vendo aí, jovens? E você foi muito feliz em falar isso, né? Porque com a modernidade de hoje, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. O que você tá achando sobre essa modernidade que tá vindo nos dias de hoje? Tá muito grande na igreja. Você acha Sim. que ajuda ou atrapalha? Eu acho que se o jovem souber trazer a favor dele, ele pode ter uma boa ferramenta, né, para poder usar ao seu favor. Se ele não souber usar, ele vai cair em contradição. Então, você tem que saber usar as ferramentas de internet, vigiar bastante aí com o Facebook, essas coisas, os conteúdos, né, não ficar tão preso assim na internet. Mas o homem tem que ter atitude, não pode ficar esperando a mulher, a menina lá na igreja, né, ficar te olhando, esperando que ela vai chegar em você. Eu tive a atitude de chegar na moça e demonstrar para ela os meus sentimentos e dizer para ela assim, olha, o preço que você estabelecer, eu vou pagar. Você que é menina, você que é jovem, um conselho que eu posso dar para você é: seja uma moça difícil. Não entregue para as pessoas aquilo que você sabe que é o seu valor. Então, seja uma moça difícil, dificulte ao máximo para o jovem, para que ele possa te respeitar e pagar o preço que você estabelecer. Se for tudo muito simples, muito fácil, qualquer um paga o preço, né, Levi? Mas se for difícil, com regras, com oração, com pessoas que são de Deus, importante é o rapaz trabalhar, estudar, ser homem de Deus, querer compromisso com as coisas de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Então, se o jovem usar isso ao seu favor, a minha atual esposa começou a namorar com 20 anos. A Adriana deu o primeiro beijo com 20 anos de idade, porque ela acreditava que ela ia namorar, noivar e casar com seu primeiro namorado. Se guardou, né? Ela colocou isso no coração dela e ela falou, não importa quem seja, se o rapaz quiser pagar o preço, ele vai ter que pagar esse preço que eu estabeleci. Então eu decidi pagar esse preço e fui abençoado. Então você que é menina, você que é jovem, abençoada aí, está pensando em namorar, coloque um preço a ser pago por este jovem, porque se ele for de Deus, ele vai pagar o preço. Então, use as ferramentas da internet ao seu favor, né? Eu sou da época que tinha que mandar telegrama, né? Pegava o telefone e ligava, mandava uma mensagem né? Você ia lá no lugar, lá comprava e mandava aquela mensagem de café da manhã, mensagem de bom dia. Eu escrevi muita carta para minha esposa. Eu tenho carta até hoje lá guardada em casa. Escrevia à mão, demonstrava lá os meus sentimentos, escrevia. Quando chegava no culto, entregava para ela. Então, eu era um cara que cativava, né? Entreguei flores para ela, levei bombons. Você casou quanto tempo depois? Eu casei depois de... A gente começou a namorar em 2007 e nós casamos... 2007 nós casamos em 2016. Foram quase 9 anos depois. Dentro disso teve algumas separações, né? A gente se separou 2 vezes. A última vez a gente ficou 1 ano separado. Eu não quis me relacionar com ninguém, porque eu acreditava que era ela que ia casar, mas a nossa separação foi mais por questões financeiras. Na época, a minha esposa acreditava, né? Na época namorava, que a gente tinha que comprar uma casa, um apartamento, e eu não tinha condições na época, então a gente discutiu muito sobre isso e se separou. Olha só que besteira. Eu queria pagar aluguel, ela queria comprar uma casa, não dava, os dois brigaram e se separaram. Mas aí a gente voltou depois de um tempo, nos reconciliamos, fomos pagar aluguel, casamos, fomos pagar aluguel e depois saímos do aluguel. Mas foi por esse motivo que nós nos separamos, porque às vezes as ideias não batiam, Sim. né? É muito comum, né, Levi? Mas assim, sempre disposto a pagar o preço. E eu estava lá, sempre lá.
mesmo separado dela, não olhava para ninguém, não queria saber de ninguém. E ela também não. Ela acreditava que ia casar com seu primeiro namorado, manteve essa chama acesa. Então, depois de quase 9 anos, mais ou menos, nós nos casamos, né? Já vai fazer 6 anos que estamos casados. Glória a Deus aí, que benção. E agora eu quero falar um pouco sobre o seu ministério, né? Você hoje como assessor de jovens, sempre cuidou de jovens ou não? Eu tive a oportunidade de, em 2011, ser líder dos jovens lá na Presbiteriana Renovada, né? Eu sempre participei muito ativamente do grupo dos jovens, né? Tanto cantando como participando dos trabalhos, como eu já mencionei, de visita nos lares e tal. Só que no ano de 2011 eu tive a oportunidade de ser líder dos jovens. E aí a gente foi junto com outro jovem, e na época a Adriana, minha esposa hoje, me ajudava, né? Porque ela já era da igreja há muitos anos, então ela conhecia toda a estrutura. Em 2011 eu fui líder dos jovens, e aí nós pegamos ali os jovens com aproximadamente 15 ou 20 jovens, mais ou menos. E no final daquele ano nós entregamos com 85. Nós fomos atrás de todo mundo. Estava meio chateado, meio desmotivado. Começamos a ir atrás e conseguimos entregar o trabalho em um ano só, que eu fiquei com 85 jovens. Então, se você parar para analisar aí, é 4 vezes mais, né? A gente foi atrás de todo mundo. Então, eu me apaixonei por esse ministério nesse ano de 2011. Eu sempre tive vontade de ajudar na igreja. Em 2011 eu tive essa oportunidade de ser líder, só fiquei um ano porque os cabelos ficam brancos rapidinho, viu, Levi? Os cabelos ficam brancos, é difícil agradar todo mundo, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu entreguei, no ano seguinte eu me tornei professor dos jovens, né? Só voltando um pouquinho aqui na história, como eu era muito frequentador da escola dominical, o superintendente ficou de olho em mim, falou, pô, se esse cara vem todo domingo, Serve para ensinar também. quem sabe esse cara não sirva para ensinar. Fez uns testes lá comigo no ano de 2011. Em 2012 eu me tornei professor dos jovens. Então eu comecei a lecionar por causa da minha presença na escola dominical. E aí foi tudo isso que aconteceu, foi dessa forma. Me tornei líder e aí depois sempre ajudando, assessorando. E quando a gente desceu aqui para o Sacomã, né, que eu era da Presbiteriana, vim para o Sacomã, aí o pastor colocou esse desafio aí nas nossas mãos de poder ajudar, assessorar e liderar os jovens. Então a experiência começou lá em 2011. Qual o seu maior desafio liderando jovens? Acho que o maior desafio hoje para a liderança é colocar na cabeça dos jovens o sistema da hierarquia. Eu acho que hoje é muito difícil isso. Não sou tão velho, mas sou de uma época que a palavra dos superiores valia muito, né? O diácono, depois o presbítero, consequentemente o pastor, Respeito, né? o líder de jovens, né? A gente é dessa época que o líder falava, aqui na IAB tem a questão do assessor, na presbiteriana não tinha, mas a palavra da pessoa que era superior a você, ela valia muito. Um cara que era um regente de um grupo, falava. Hoje se questiona muito, né? Se escolhe uma música, se questiona muito. Pô, mas essa música aí, por que é essa? E naquela época a gente não questionava nada. Então acho que o maior desafio hoje, Levi, é colocar na cabeça da juventude a questão da hierarquia. Porque na igreja a gente ensina, mas lá fora o mundo não quer saber. Se o teu patrão te der uma ordem, preste bem atenção a você que está assistindo. Se ele te der uma ordem e você não cumprir, ele vai te mandar embora. E na igreja não funciona dessa forma. A gente tem que ter maior paciência, orientar, ensinar. A gente às vezes não dá ordem, a gente passa orientações e eles questionam. Mas no mundo, a gente tenta ensinar que no mundo não tem essa, né? O patrão dá uma ordem, se você não cumpre, perdeu o emprego. Então, acho que o maior desafio hoje, Levi, é colocar essa questão da hierarquia. Eu ainda acho que a palavra de um diácono, de um presbítero, de um pastor, principalmente, ela tem muito valia para a nossa vida. E se a gente seguir esse conselho de ouvir as palavras dos nossos superiores, nós seremos muito abençoados. Eu sempre fui muito abençoado no ministério porque aquilo que meu pastor falava, eu trazia para a minha vida. Então, você que está aí nos acompanhando, se o teu líder, se o teu diácono, presbítero, pastor, assessor, seja lá quem for, te der uma orientação, guarde no seu coração, cumpra, porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que você se sacrificar, né? Verdade. E eu queria ver com você aqui os projetos futuros que você, se você tem, né? Não fala tudo, né? Mas projetos, não sei, ministerial. Hoje eu sou presbítero lá na igreja também, né? Eu fui reconhecido. Preciso fazer a prova agora, né? Que não, na IEAB tem, né? A gente trocou de ministério, mas eu fui consagrado a cooperador, depois eu fui a diácono e depois presbítero. Então, o pastor Eduardo nos abençoou lá, nos reconhecendo, né? No presbiterato.
Então, eu sou presbítero lá na igreja, a gente tem alguns projetos de vida ministerialmente falando, como o Levi falou, não pode falar tudo, mas a gente pensa em se desenvolver mais, né? Porque não é uma ambição ministerial, mas é você se desenvolver ministerialmente. Se você começou como um jovem pregador, se desenvolveu, virou cooperador, depois virou diácono, presbítero, você tem que ir deixando Deus te usar. Né? Você que é um cantor aí, você não começou já sendo famoso. Você começou lá devagarinho, cantando, desafinado, playback no norte, você no sul, até você começar a se desenvolver. Então eu tenho alguns sonhos dentro da igreja, de me desenvolver como pessoa ministerialmente falando, e talvez eu deixe um pouco de lado essa questão da liderança dos jovens, da assessoria. Vamos ver aí nos projetos futuros, mas eu quero me desenvolver mais como obreiro, como um cara que abençoa mais a igreja, tá de olho mais nas pessoas da igreja. A gente estava falando aqui em off, né, Levi? Sim. Que eu gosto dos anônimos da igreja. Porque um dia eu fui um anônimo. Eu fui um anônimo e alguém foi lá e apostou a ficha que tinha em mim. Você vai ser um jovem abençoado, vai ser um pregador, vai ser um homem de Deus, um pai de família. E eu procuro sempre descobrir os anônimos dentro da igreja. Porque eu vou passar, Levi, você vai passar, mas a geração que está vindo aí, Tá vindo. ela vai dar continuidade nesse trabalho. Então, se a gente não formar novos líderes, novos obreiros, novos missionários, a obra de Deus para. E o nosso intuito não é fazer a obra de Deus parar, é dar continuidade a ela. Então, eu estou caçando aí novos anônimos para nos substituir no dia de amanhã. Glória a Deus. Eu queria falar para você, você contando sobre tudo isso, né, os projetos futuros, né, eu queria que você falasse um pouco das experiências também que você teve, né, ministerial com jovens, se tem alguma que foi legal, assim, que você queira compartilhar com a gente. Eu me lembro de uma vez que a gente... É uma bem engraçada, né? Que todo jovem sai correndo nessa hora aqui, né? Eu nunca gostei muito desse negócio de manifestação de demônio, né? Eu nunca curti muito isso aí, não é muito a minha praia, né? Eu acho que o jovem se assusta muito, né? Tem gente que tem chamado específico, né? Eu conheci uma irmã que quando o demônio manifestava, ela ia pra cima, ela colocava a mão, e eu já era mais medroso, né? Eu queria correr. Eu me lembro que uma vez a gente foi visitar um jovem, chegamos lá na casa desse jovem aí, e tinham mais uns 4 lá. A gente foi visitar, ninguém conhecia Jesus, e nesse dia eu ia ministrar a palavra. E aí cantou lá os louvores, hino da harpa, aquela coisa toda, tinha presbítero lá, né? Tinha sempre um suporte junto com a gente. E aí eu comecei a ministrar a palavra, assim. Quando deu uns 5 minutinhos, uma jovem no sofá, assim, começou a se retorcer toda, sabe? Começou a colocar os braços para trás, começou a engrossar a voz, começou a falar grosso, a cabeça começou meio que girar, os cabelos, sabe? E eu comecei a ficar assustado. E aí eu já me afastei, deixei a Bíblia de lado. E aí o presbítero já chegou, os diáconos colocaram a mão lá, ficaram lá intercedendo e conseguiram expulsar o demônio da menina, né? Mas me chamou a atenção que na ministração da palavra, olha aí, ó, a importância da ministração da palavra. A gente ministrando a palavra, um demônio se manifestou naquela jovem e ela foi liberta para a glória de Deus. Depois ela começou a frequentar a igreja, se converteu, tudo. Mas isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Às vezes a gente não dá muito valor para a palavra, né? O pastor está lá pregando, o irmão que meditou se esforçou e a gente acha que não está acontecendo nada, né? Essa palavra não é para mim hoje. Deus não está falando comigo, mas está falando com alguém. Está libertando alguém, está abençoando a vida de alguém. Ela não Então, volta vazia, né? a importância de sempre dar valor. Então, aquela jovem estava ali, eu tive essa experiência, assim, que eu me lembro que foi marcante para mim. Fiquei com muito medo, receoso, né? O pessoal conta cada coisa aí. Tinha um jovem lá na igreja, quando ele caía endemoniado, ele pegava um banco com a mão só. Então, assim, é difícil, né? Hoje a gente já não vê mais essa manifestação corpórea do demônio. O que a gente vê é ele se manifestando na mente das pessoas, né? Querendo gerar confusão, conflito dentro da igreja, entre os irmãos, briga, confusão, dissensão. Mas naquela época lá, o demônio manifestava e manifestava forte na hora da ministração da palavra, né? Sabemos que, queria já entrar num assunto com você, sabemos que esse é o mal do século. Eu queria falar um pouco sobre a depressão. Se você já chegou a pegar casos assim, né? Ou se você já passou por isso, não sei. Você queria contar algumas experiências pra gente assim? Eu tive um período difícil na minha vida, foi no ano de 2011, quando eu era líder dos jovens, né? Eu fiquei desempregado e eu fiquei 18 meses desempregado.
E assim a depressão quase me pegou. O que que é a depressão, né? É você não querer ver ninguém, você não quer sair de casa, você não quer conversar com ninguém. Tudo que você coloca a mão dá errado. Eu mandava currículo, fazia entrevista e não arrumava emprego. Tinha o sonho de casar, tinha o sonho de me desenvolver como pessoa e as coisas estavam dando errado, né? Eu ainda morava com os meus pais, então ali ela tentou me pegar. Então eu dormia muito, ficava muito em casa, não saía, só tinha força para ir para a igreja e na época ir na casa da namorada, né? Eu não tive muitas experiências com pessoas, eu tive essa experiência comigo mesmo. Foi um período difícil, mas eu só consegui encontrar força em Deus, buscando a Deus, lendo a sua palavra, participando dos cultos, né? Eu nunca deixei de ir na igreja, mas tem dia que você tá meio desanimado, né? Você fica meio cabisbaixo, e hoje a galera tem acesso aí ao YouTube, à internet, dá para você ouvir uma boa palavra, dá para você seguir aí um bom pregador, ler um bom livro. Então eu encontrava refúgio nisso. Então eu tinha que ir para a igreja. Nessa época de 2011 não tinha transmissão de culto ao vivo. Então ou você ia para o culto ou você ia para o culto. Não tinha muito esse conteúdo que tem hoje na internet. Então eu me esforçava, levantava, tomava um banho, penteava o cabelo e ia para a igreja. E comecei a sair dessa depressão, ou desse início de depressão, quando eu arrumei um emprego novamente, voltei a trabalhar. E aí deixei isso aí de lado, mas nunca me afastei de Deus, nunca deixei de buscar a presença de Deus, nunca deixei de acreditar nos planos dele. Eu acho que tudo isso faz parte do plano de Deus na nossa Eu ia vida. até te fazer essa pergunta, se em algum momento você chegou a pensar em desistir, largar tudo. Eu nunca cheguei assim a me afastar completamente de Deus, né? Eu não gosto muito do termo desviado. Eu gosto do termo afastado. Às vezes a pessoa deixa de ir na igreja, ela está afastada. O desviado é aquele que não acredita mais. Você chega para um cara que está afastado, você pergunta: você acredita que Jesus morreu por você? Ele fala: eu acredito. Então ele não está desviado, ele está afastado. Ele só não está inserido no corpo de Cristo, então ele está afastado. O desviado é aquele cara que não acredita mais. Não, Jesus não morreu por mim, isso é uma falácia, é uma mentira. Eu frequentei a igreja e não acredito mais nisso. Então esse é o desviado. Então eu nunca cheguei a me afastar, mas tem períodos que a gente fica meio triste, né? Meio desanimado. Aí falta um domingo, falta outro. E o interessante, Levi, é que minha mãe, sem ser crente, ela fala: e aí, não vai para a igreja hoje não? Né? O mundo está nos lendo, viu? Você que está nos acompanhando aí, a gente lê a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. Minha mãe dizia para mim: você era tão alegre, feliz, não vai para a igreja hoje? E era isso que me dava força. Deus usando os ímpios, né? Para nos despertar. E minha mãe me cobrava: não, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja, porque é na igreja que você volta feliz, você volta alegre, você volta contando suas experiências. Então eu nunca cheguei a me afastar, mas existiram períodos na minha vida em que você fala: quer saber, hoje eu acho que eu não vou não. Hoje é o Levi que vai pregar, né? Então hoje eu não vou. Hoje é aquele irmãozinho. A internet hoje dificulta muito nisso, né? O pastor lança o folder lá de quem Já vai sabe pregar. quem é que vai. Aí, O irmão olha assim e fala: ih, rapaz, esse irmão aí hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa. Já escolhe, né? Culto que vai. Culto que vai, Que a quer pessoa ouvir. que quer ouvir, mas eu não tinha esse recurso, então eu ia ou não ia na marra. Então eu não tive essa experiência de uma depressão profunda, e eu acredito que a depressão, ela é uma doença, realmente ela existe, e para mim uma das suas maiores causas é a ausência de Deus. Assim como na física a gente diz que o frio não existe, o que existe é a ausência de calor, assim como o escuro também não existe, o que existe é a ausência de luz, a depressão na verdade é isso, é a ausência de Deus. Quando você não tem Deus, quando você não está buscando a Deus, não está sendo fortalecido pela sua palavra, você fica mais triste, você fica mais para baixo, você quer se enfiar num canto, você não quer conversar com ninguém, mas se encha de Deus, que eu tenho certeza que esse início de depressão, essa depressão vai passar. Claro, a gente sabe também que tem a medicina, os remédios ajudam a controlar a ansiedade, a depressão, mas basicamente eu acredito muito nisso, na ausência de Deus. A ausência de Deus traz vazio, traz ausência dentro da gente do ser que é maior e causa tudo aquilo que não é bom. A ausência de luz, a ausência do calor e a ausência de Deus também. Isso é muito importante, né? É um mal que tem pegado muitos jovens, né? Eu acho que com o crescimento
da modernidade, acho que isso tem afetado muito, inclusive, o que passamos, né? Passamos um momento muito difícil ao qual você não podia sair de casa, você tinha que Sim. se parar a sua vida por conta de uma doença. E eu acho que isso causou muita, acho que cresceu muito mais nesse tempo, né? A gente está vivendo um tempo diferente, né, Levi? Um tempo aí que acredito que ninguém imaginava que nós viveríamos, né? Ninguém imaginava. Aonde nós tivemos que nos enfiar dentro da nossa casa, estar dentro da nossa casa, e aí não tinha culto, né? A igreja não podia abrir. Parou tudo, né? E aí é o momento que quem é firme com Deus vai ficar firme com Deus, né? Porque na verdade eu entendo que a igreja é o templo físico para você ir adorar a Deus. É onde você vai oferecer o seu culto a Deus. A gente tem o costume de pensar que na igreja a gente vai para receber, mas na verdade a gente vai para doar. Você vai para doar o seu culto, o seu louvor, sua oferta, o seu dízimo, a sua adoração, a sua gratidão. A igreja, nós nos reunimos como igreja no templo físico para isso. Mas o servir a Deus é no dia a dia. E a pandemia veio para colocar no eixo, né? Quem é crente ficou mais crente. Quem era meio devagar ficou mais devagar ainda. Quem estava afastado voltou. Né? E quem achava que estava firme desviou. Então, sem os cultos, né? Sem a reunião física da igreja, Jesus começou a perceber quem era crente e quem não era, né? Porque teve muita gente que nesse período aí abandonou a fé. Correu. Mas também teve muita gente que voltou para a casa de Deus, né? E aí a internet veio para facilitar. Você imagina aí, Levi, na década de 50, se tem uma pandemia dessa, não tinha transmissão de culto ao vivo, não tinha como fazer live. Deus é perfeito, né? Ele colocou para acontecer isso, ou permitiu que isso acontecesse no momento em que as ferramentas da internet puderam ser usadas, né? Mas a gente viu muito caso aí de muita gente que voltou a buscar a Deus. Achou que era o fim do mundo, né? Eu queria fazer umas perguntas para você. Vamos lá. Não sei, um pastor, um ministrante da palavra de nome que você admira muito, pregador. Tem um pregador que eu admiro muito, inclusive andei muito com ele, né? Foi um camarada que me ajudou muito no meu ministério. Eu recebi muitas dicas, andei muito com ele, que foi o pastor Márcio Farias. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, quem me batizou foi o pai dele, pastor Dejaime de Oliveira Farias. E eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio nessas ministrações que ele ia lá na igreja, que ele sempre congregou na Assembleia, mas de vez em quando ele ia ministrar lá na Presbiteriana. E como o pai dele era o pastor, eu tive um acesso um pouco maior, né? Então ele me levava muito junto com ele, e aí eu comecei a espelhar um pouco meu ministério no dele. A forma dele ministrar, os textos que ele lia, e eu comecei a andar muito com ele, andei muito com o Márcio. A gente ia muito para os lugares aí pregar, e ele me colocava lá no púlpito para sentar, sem ser obreiro, sem ser nada. Então eu me espelhei muito o meu ministério na vida do Márcio Farias, né? Hoje ele está lá nos Estados Unidos, mas a gente ainda mantém contato. E foi o cara que eu me espelhei, foi o cara que eu comecei a seguir, a forma de pregar, de se comportar, de se vestir. Acho que até um pouco dos trejeitos quando ele prega eu tenho um pouco, às vezes as pessoas comentam, né? Mas era um espelho, era uma referência, era um norte para minha vida. O pastor Márcio Farias, que acho que os irmãos aí conhecem, né? Sim. E de louvor? Tem alguém assim que você admira muito? Louvor, eu sempre gostei muito dos hinos do Paulo César Baruch, né? Apesar de não saber cantar, mas sempre gostei muito, louvores mais de adoração, né? Mas eu sempre gostei muito dos louvores da harpa, né? A harpa cristã. Lá na Presbiteriana era o inário, nas outras igrejas aí a harpa cristã. Eu sempre gostei muito desses louvores mais bíblicos, né? Mas os louvores de hoje em dia são bons também, né? E no São antigo ou abençoados. atual? Eu prefiro o hino antigo, eu sou meio um pouco tradicional, gosto dos novos, são uma bênção, mas eu acredito que para minha geração, não sou saudosista, tá? Mas eu gosto mais dos hinos antigos. Hino de harpa, porque a gente fez muito esse trabalho, cantava muito. E aí na época do culto no lar, não dava para cantar worship, né? Tem que ser, foi na cruz, vinde a mim, foi esses hinos aí, que era o que todo mundo sabia cantar, levava o inário lá, cantava. Então eu prefiro os hinos mais antigos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Um lugar, não sei, pela cultura, pela forma que deles, um lugar que você queria muito conhecer para missões fora do Brasil ou no Brasil mesmo? Assim, eu tenho algumas vontades, né, alguns sonhos, desejos na minha vida. Eu tenho muito vontade de conhecer Israel, né?
Quem sabe Deus um dia Interessante. prepare nessa oportunidade, não só para conhecer o lugar onde Jesus viveu, caminhou, mas para ter essa experiência, né? Muitas pessoas tiveram essa experiência e trazem bons relatos daquele lugar, mas eu tenho vontade, tenho esse desejo no meu coração. Quem sabe um dia Deus prepare essa oportunidade para conhecer aquele lugar, saber onde o nosso mestre andou, como ele viveu, o que ele passou naquele lugar, conhecer as nossas origens, né? Acho que todo cristão tem que ter esse desejo de conhecer a origem do cristianismo. Se tiver oportunidade de Sim. estar lá, eu acho importante. Quero agradecer desde já, né, por você ter falado um pouco, né, da sua vida, da sua trajetória, né, e eu queria que você desse um conselho final, depois de tudo que você falou, talvez um jovem que está do outro lado, que se identificou com a sua vida, qual conselho você daria, vamos supor, para você, de antigamente? Vamos supor que é a pessoa que está te ouvindo, o que você falaria para essa pessoa, qual conselho você daria? Se eu pudesse dar um conselho hoje aqui, olhando para a nossa câmera aqui, para os nossos jovens, né? Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, ou você que vai ver esse testemunho em Quando você determinado anuncia momento, no Google, os quem anúncios de sabe busca numa são apenas madrugada, ou quem sabe num dia da semana qualquer. Se eu pudesse dar um conselho para você, seria: acredite em você mesmo. Porque se tem uma pessoa que é o maior interessado em você, na sua vida, no seu ministério, no seu desenvolvimento, é o próprio Deus. Então acredite, você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa que não serve para nada, que não sabe fazer nada. Jesus está muito mais interessado em você do que qualquer outra pessoa. Então ele vai te ajudar a você se desenvolver como pessoa espiritual, como pessoa no meio da sua família, do trabalho, dos amigos. Acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. E através desse chamado você pode influenciar muitas pessoas, trazer pessoas para Jesus. Pedro andou com Jesus 3 anos e não ganhou ninguém, não ganhou uma alma para Jesus. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, num dia só ele ganhou 3.000 almas. Olha que bênção. Então você pode impactar essa geração. Você pode ser um agente transformador da sua geração. Você pode ser uma boa influência no meio dos seus amigos, no meio da sua família. Então se você acreditar nisso, acreditar na sua vida, no seu potencial, nos seus sonhos, naquilo que você tem para a sua vida, Deus vai te ajudar a você se desenvolver e você vai ser um agente transformador no meio da sua comunidade, da sua família, dos seus amigos, enfim. Por onde você for, Deus quer usar a sua vida. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Obrigado. Em nome de Jesus. Eu Amém. queria fazer o convite aqui para ele trazer a esposa. Vai ser uma vez fazer vamos um trazer. casal aqui. Que eu gostei muito, viu, da história de vocês. Pensa demais. Ela tem mais a riqueza dos detalhes aí do Aí do a que gente foi ia ser feito. muito legal. Os dois juntos, que ia ficar muito bacana essa live. O convite Em nome está de feito aí, Jesus. vai ser aceito aí. Quem sabe um dia a gente traz ela Em aí para nome de poder Jesus. compartilhar desse momento aí que foi difícil, mas foi abençoado para minha vida. Amém. Quero agradecer. Que Deus continue abençoando o ministério Amém. do irmão. Em nome de Jesus. Transbordando muita bênção. Amém. Em nome de Jesus. Atender o nosso convite é uma bênção. É um jovem que eu admiro muito, né? Obrigado, Levi. Por Obrigado. pouco tempo que eu conheço, mas pela forma de me tratar, pela forma de a gente conversar, de às vezes você me falar algo, aconselhar. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Tem me ajudado muito. E eu quero agradecer o ministério. Um abraço para o pastor Eduardo também. Amém. Quero você aqui, varão, em nome de Jesus. Obrigado, varão. Deus abençoe. E eu quero que você mandar um abraço para alguém. Agora é a hora. Amém, amém. Queria agradecer aqui ao Levi, né, pela oportunidade, é sempre muito bom. Independente do ministério ou da igreja, a gente apoiar os trabalhos dos nossos amigos, né? Agradecer o convite. Para mim foi uma alegria, um prazer muito grande. Agradecer o pastor que está ali do outro lado da tela ali, né? Pela confiança aí, Deus abençoe a vida do pastor. E mandar um abraço para minha esposa, né? Hoje ela ficou lá na mãe dela, que ela estava desenvolvendo algumas atividades com a mãe dela. Mandar um beijo, mandar um eu te amo. Pode mandar, né, Levi? Pode, ao Mandar vivo, um eu hein? te amo aí para minha esposa. Daqui a pouquinho eu passo aí para levar você para casa. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live de alguma forma, compartilharam, mandaram mensagem pra gente aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Quer ficar por dentro das nossas programações? Tem o nosso Instagram, Testemunho Cast também, que estamos jogando tudo lá. E se você
você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e participe de tudo aí em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração muito rápida para você que está desse outro lado da tela, quem sabe se identificou com tudo que foi falado aqui, quer aceitar Jesus, ou quer entregar a sua vida, ou quer reconciliar em nome de Jesus. Aí vamos estar fazendo uma oração rapidinho, só coloca a mão no seu coração e nós vamos orar agora pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa noite, por essa live, por essa ferramenta. Senhor, e se a pessoa que está do outro lado quer abrir também o canal para ouvir tudo que foi falado nesse lugar, Senhor, que o Senhor, eu não posso ir lá, mas a minha voz e o teu Espírito Santo pode envolver a pessoa que está do outro lado, Pai, essa pessoa que quer entregar a sua vida, Senhor Jesus Cristo, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, perdoe seus pecados, Senhor Jesus Cristo, e se essa pessoa que quer reconciliar, Senhor, fortalece, dê ânimo para essa pessoa continuar na tua obra, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por participar dessa live aí. E você quer conhecer, continuar conhecendo, fazer pergunta para ele, vá lá na igreja dele, faça a pergunta. É onde? Pode fazer aqui na IAB Sacomã, Alencar de Araripe 643. Teremos o maior prazer em receber os irmãos e compartilhar um pouco mais da nossa vida. Vai ser bênção demais em nome de Jesus. Então participe em nome de Jesus, que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Nossos cultos são aqui na IAB Heliópolis, rua Viracopos, número 42. Amanhã tem um culto, nosso culto começa às 8 da manhã com oração, às 9 EBD. E à noite um culto abençoado às 18 horas da noite. Celebração da família. Já te convido para estar conosco aqui, em nome de Jesus, nesse domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Chegou ali o nosso amigo Robson, chegou também o Felipe, o pastor está aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado, varão, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que participaram. Eu quero falar das nossas parcerias antes de encerrar, em nome de Jesus. Acabei de pedir uma pizza abençoada ali na pizzaria Bom Gosto. Já tá chegando pra gente comer, em nome de Jesus. Eu quero começar falando por ela. Pizzaria Bom Gosto, para você que quer comer uma pizza abençoada, em nome de Jesus, é só na Pizzaria Bom Gosto. Rua da Alegria, número 210. Você faz o seu pedido. Na sua primeira compra, você tem um desconto aí na borda. Eles te mandam uma coca. Vai lá, fala assim: eu vim pelo Testemunho Cash ou pelo Levi. Na sua primeira compra, você tem um desconto abençoado para a glória de Deus, tá bom? E eu quero falar para vocês da nossa outra parceria, que é a Galindo.acessórios. Você tá vendo esse óculos bonito, relógio? Tá vendo essa jaca que eu estou usando? É tudo de lá. Galindo.acessórios tem todo tipo de acessório masculino para você que quer andar no estilo, é só lá, tá bom? Rua Florestal número 1, e na sua primeira compra você tem um desconto de 20 a 30% de desconto. Você não vai perder essa, hein? Olha que bênção, em nome de Jesus, tá bom? Quero falar também da Luz Salus Produções, você que já tem aí seus louvores preparados, você quer jogar nas plataformas, a Luz Salus Produções vai te ajudar com tudo isso, tá bom? Vai te ajudar a jogar nas plataformas do YouTube, vai te ajudar com ali os videoclipes, então procurem Luz Salus Produções, e eles têm um canal no YouTube também que eles jogam ali as devocionais diárias, inclusive muitos ministrantes que já vieram aqui, vieram pela Luz Salus, em nome de Jesus, e que Deus abençoe eles. Glória a Deus. Quero falar da Pantanal Madeiras, você que quer construir e reformar com muita segurança, é só lá. Pantanal Madeiras, rua Celso Garcia, número 6014, Pantanal, não esquece mais, hein? Ó, vai aparecer na sua tela aí, você vai lá, já faz o seu pedido, faz o seu orçamento, que eles vão te ajudar e vão te dar todo o suporte. Fala que você veio pelo Testemunho Cast, que você tem desconto também, em nome de Jesus, tá bom? É coisa demais aqui. É muita bênção, né, Levi? Quero falar da Preeleitor, você que gosta de estilo jogador, sabe andar com aquele bonezinho, calça com detalhe rasgadinho, lá tem muita coisa boa, tá bom? Saiu agora as blusas, sabe, de frio aí, pra você que tá friozinho agora em São Paulo, é muito bom pra você se vestir e ali andar no naipe, tá bom? Preeleitor, não se esquece, hein? Vai lá no Instagram, já faz o seu pedido. Faz o seu pedido pro seu esposo, ó, se a Vivian estiver acompanhando essa live, já faz o pedido pra mim, que eu vou ficar muito feliz com o seu presente, hein? Em nome de Jesus, tá bom? Preleitor, não esquece, hein? Quero falar da sorveteria Santa Teresa, você que quer tomar um caldo, tomar um sorvete, um açaí com cupuaçu, um milkshake, lá tem muita coisa boa, tá bom? Também fica na Rua Florestal, número 2, corre lá, já faz o seu pedido, fica aberto hoje até as 3 da manhã, olha aí que benção pra você aí. Sorveteria Santa Teresa, eles não só tem sorvete, mas tem muita coisa boa, tapioca, bolo, pra você ali sair muito feliz. Leva a família lá, que lá também tem um ambiente familiar top demais pra você comer e se divertir, em nome de Jesus, tá bom? A Fran Doces, você que não teve um dia legal hoje, quer ter aquela caixinha da felicidade, chama a Fran Doces aí embaixo aí, ó.
Vai aparecer na sua tela, vai lá no Instagram, já faz o seu pedido. Eu também faço essa encomenda para festa de aniversário, casamentos, até aniversário de igreja. Tem muita coisa boa lá, tem doces da Fran, que só ela pode fazer e aí adoçar a sua vida aí, tá bom? Corre lá na Fran, faça a sua encomenda e já participe de todas as programações deles também aí no Instagram, tá bom? Quero falar de uma novidade muito top que tá correndo aqui no Heliópolis. Para você que não conhece o Salve, ele veio para transformar aí a nossa geração Heliópolis aqui. Galera, quero falar para você do Salve. Se você que não conhece o Salve é mais ou menos assim. Quem conhece o iFood? iFood todo mundo conhece. O iFood, ele só acompanha fora da região de Heliópolis. Dentro de Heliópolis eles não entram. Então, o Heliópolis surgiu o quê? O Salve. O Salve veio para aí nos ajudar. Você que quer ir na farmácia, pedir aí, ir no açougue, ir na restaurante, pizzaria. Você que quer fazer o seu pedido sem sair de casa, é muito fácil. Baixe o aplicativo Salve aí, e esse Salve aí vai transformar a sua vida. Você não vai precisar mais sair de casa. O motoca vem, entrega na sua porta e com muita segurança, tá bom? Dá um salve que a gente te salva. Tô esquecendo de mais alguém? Não, né? É só isso, né? Ah, não posso esquecer dele, não. Daisburg, fechamos recentemente a parceria com eles. Daisburg, você que quer comer um hambúrguer muito top, artesanal, é só com eles. Daisburg tem muita coisa boa, eles também tem muitos combos para você aí. E hoje é dia, hein? Você não precisa sair de casa. Faça o seu pedido que eles vão entregar na sua porta. Daisburg, já vou deixar aqui embaixo o Instagram deles para você já fazer o seu pedido hoje à noite. E se você fizer o pedido, tira o print e marca nós, Testemunho Cash ou marca Levi Rodrigues, que eu vou repostar você, hein? Daisburg, apareceu aí? Já vai lá e faz o seu pedido, em nome de Jesus. Amém? É isso? É isso, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite, fique com Deus. Vou encerrar essa live com a linda salva de palmas para o meu Deus, em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe.